Opa, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso canal Formidável Curiosa. Você não acreditaria em algumas coisas que caíram dos céus ao redor do mundo. Ficar encharcado por uma forte chuva pode ser uma coisa normal, mas imagine ser banhado por milhares de peixes se batendo. Se você acha isso ruim, que tal um exército de aranhas caindo sobre o seu corpo? É melhor você correr para se esconder enquanto exploramos 15 coisas mais estranhas que caíram do céu. Fique até o final para descobrir tudo que já foi relatado ao redor do mundo sobre as coisas mais estranhas e surpreendentes. Bora conhecer! Primeiro, peixe caindo do céu. Para a maioria de nós ao redor do mundo, a ideia de peixes caindo do céu é bastante bizarra. No entanto, em alguns países, é realmente normal. Tanto que no México, existe um nome específico para isso: chuva de peixes. Então, o que causa esse fenômeno bizarro? Embora existam várias teorias diferentes sobre por que isso acontece, uma tromba d'água é a explicação mais provável. Estes são basicamente tornados, mas sobre a água, eles sugam os peixes da água, e o vento então carrega esses peixes para o interior, onde eventualmente espirra peixe para todo lado. Em alguns lugares, como Honduras, as comunidades comemoram essas ocorrências, recebendo o presente de comida grátis e comendo um grande peixe frito sem precisar comprar nada, só aproveitando a recompensa das nuvens. Na maioria dos casos de precipitação estranha, a chuva estranha é um evento único, mas na pequena cidade de Yoro, Honduras, os peixes caem do céu uma ou duas vezes por ano desde 1800 em um fenômeno conhecido como já citamos, que é a chuva de peixes. De acordo com os moradores, todo mês de maio ou junho, uma grande tempestade passa pela vila e deposita nas ruas milhares de peixes. O evento foi até observado pela National Geographic na década de 1970, embora alguns sugerem que o peixe não veio do céu. Não há um consenso científico claro sobre as causas de várias chuvas de animais, que incluem relatos de queda de peixes, sapos, vermes, cobras e coisas ainda mais estranhas como águas-vivas, tubarões e jacarés. Uma teoria sobre a chuva de peixes é que ela pode ser causada por uma tromba d'água pegando os peixes. Alguns moradores atribuem o evento a um milagre causado pelo padre José Manuel Subirana, que orou por comida para a aldeia. A National Geographic sugere enfadonhamente que os peixes eram na verdade peixes de um rio subterrâneo que foi levado pela chuva. 2. Sapos voadores. Semelhante aos peixes, os sapos também podem cair em trombas d'água, e há inúmeros relatos, antigos e recentes, de sapos chovendo do céu. Além do óbvio exemplo bíblico, o filósofo grego antigo Heraclides Lembus escreveu sobre tantos sapos chovendo do céu que as casas e as estradas estavam cheias deles. Mais recentemente, a Sérvia viu milhares de sapinhos minúsculos chover dos céus em 2005, com uma tempestade passageira. Surpreendentemente, os sapos sérvios sobreviveram à sua longa queda, supostamente pulando e pulando ao pousar. 3. Chuva de sangue. Em 2014, os moradores de Zamora, no noroeste da Espanha, acordaram com uma cena surpreendente. Tinha chovido sangue em sua cidade durante a noite e cobriu tudo em um tom vermelho horrível. Os moradores de Zamora rapidamente começaram a tentar descobrir o que havia acontecido. Para seu choque e horror, eles descobriram que o filho de Satanás havia ressuscitado, trazendo consigo uma chuva apocalíptica feita do sangue dos condenados. Não, espere, isso nunca aconteceu. Eram algas. Isso mesmo, algas velhas e chatas. As microalgas em questão não eram nativas da Espanha, e ficaram presas em uma nuvem de tempestade que a afligiu, fazendo com que as microalgas ficassem vermelhas. A nuvem então despejou seu conteúdo falso de sangue por toda Zamora enquanto a cidade dormia, dando a impressão de uma cidade coberta de sangue. 4. Tempestade de doces. De acordo com o livro The History of Napa and Lake Counties, de Lima L. Palmer, em Lake County, Califórnia, as pessoas experimentaram como era viver na fábrica de chocolate de Willy Wonka, quando choveu doces 2 vezes em 1857. O link do livro você encontra na descrição do vídeo caso queira adquirir e saber mais sobre este incrível acontecimento. O autor Lima L. Palmer descreveu a ocasião, em que pedaços de açúcar cristalizado de quase 1/4 de polegada caíram do céu para a terra, como um fenômeno muito incomum e curioso. E, assim como os hondurenhos com sua chuva de peixe, os moradores de Lake County se divertiram muito com o acontecimento açucarado, fazendo xarope com a chuva de doces. 5. Carne misteriosa. Em Kentucky, em 3 de março de 1876,
um campo no condado de Butte foi inundado por uma chuva constante de carne misteriosa. O Kentucky Meat Shower, como ficou conhecido, se desenrolou ao longo de apenas alguns minutos e intrigou a todos, especialmente os 2 homens que o testemunharam. Os 2 homens que testemunharam não conseguiram decidir se a carne misteriosa era de carneiro ou de veado, e outra pessoa disse que era carne de urso. Ninguém perguntou a esse cara como ele sabia como era a carne de urso. Analistas posteriores sugeriram que pode ser um tipo de cianobactéria que congelou em uma geleia carnuda depois de chover. Outros pensam que pode ter sido carne regurgitada de um urubu. Uma amostra do Kentucky Meat Shower pode ser encontrada no incrível Museu Mosnick da Universidade da Transilvânia. Embora talvez nunca saibamos, certamente nunca esqueceremos este incrível acontecimento. 6 milhares e milhares de aranhas. Agora, este é o pesadelo vivo mais assustador que um aracnofóbico poderia enfrentar. Ainda mais assustador quando você descobre que não é tão incomum assim. Em 2015, milhares de aranhas bebês caíram do céu na Austrália. Como a terra dos horrores naturais, não é de surpreender que isso tenha acontecido na Austrália. Um homem australiano disse que caíram tantas em sua casa que parecia abandonada e tomada por aranhas. Este fato também foi relatado no Brasil. Este evento foi capturado em vídeo em 2013 por um web designer de 20 anos, chamado Eric Reis, que estava apenas tentando filmar a festa de noivado de seus amigos em Santo Antônio da Platina, no Brasil, quando de repente um número realmente horrível de aranhas, cada uma do tamanho de uma borracha de lápis, começou a descer do céu. Um biólogo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná caracterizou esse evento como não tão estranho. Aparentemente, nas áreas ao redor de São Paulo, essa espécie particular de aranha, uma das poucas espécies de aranhas sociais do mundo, habita as árvores em colônias que podem ultrapassar 50 mil aranhas. Um vento forte pode pegar as teias de tal colônia, que pode crescer até impressionantes 65 pés de altura, e leva as aranhas a longas distâncias. Em 2019, os moradores de Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas, também relataram que em um sítio localizado na região rural da cidade, o mesmo evento ocorreu. A razão por trás disso é realmente fascinante. Aranhas bebês, querendo viajar grandes distâncias, sobem em uma árvore e giram um pequeno paraquedas de seda. Como elas são tão pequenas e leves, e sua seda também é mais leve do que elas, o vento as pegará, lançando-as para voar e deslizar para um novo lar. Então, se você testemunhar algumas bebês aranhas caindo pelos céus, saiba que elas estão voando de parapente para um novo lar. 7. Bolas de golfe. No fim de semana do Dia do Trabalho, em 1969, uma quantidade de bolas de golfe caíram do céu. Foram dezenas e dezenas e dezenas, nas ruas e casas da cidade costeira de Punta Gorda, Flórida. Esta área da Flórida está repleta de campos de golfe, mas o que o tornou ainda mais estranho é que nenhum campo de golfe local relatou qualquer bola de golfe roubada ou perdida. A melhor ideia que alguém teve sobre o que causou isso? Sim, você adivinhou, tromba d'água sobre o lago do campo de golfe sugando todas as bolas de golfe perdidas. 8. Dinheiro. Comparado com carne misteriosa, aranhas, peixes e sapos, este tem que ser o melhor tipo de chuva que já caiu. E é algo que aconteceu em várias ocasiões. Em 2015, 2 a 3 milhões, algiram, que é aproximadamente $544 mil a $817 mil, em notas caíram do céu na cidade do Kuwait ao longo de alguns minutos. As pessoas pararam seus carros nas ruas e saíram para correr e pegar tudo como se estivessem em uma competição alucinada de quem pega mais. Em Indianápolis, em 2017, um eletricista notou $200 saindo do telhado do prédio onde trabalhava. Tanto neste caso quanto no caso da cidade do Kuwait, nunca foi encontrado de onde o dinheiro se originou. 9. Morcegos cozidos. Em janeiro de 2018, na Austrália, ocorreu uma chuva de morcegos fervidos. Isso é algo que os moradores de Campbelltown tiveram que tolerar quando uma onda de calor lançou temperaturas locais de até 111,5 graus Fahrenheit, ou seja, 44,16 graus Celsius. Isso é 25,5 graus Fahrenheit acima do que as espécies de morcegos locais poderiam suportar. Pode-se concluir então que um morcego tolera até cerca de 30 graus Celsius. Passando disto, ele começa a literalmente cozinhar. Isso fez com que os morcegos começassem a superaquecer até a morte e caíssem das árvores. Durante a chuva de morcegos fervidos de Campbelltown, mais de 200 morcegos fervidos foram descobertos no chão da área local. 10. Lixo espacial. Muitos escombros artificiais caem do espaço sideral para a Terra eventualmente.
tendo perdido seu fluxo em órbita e caindo em direção à atração gravitacional de nosso planeta. Na maior parte, como lixo espacial se desfaz em fragmentos bastante pequenos ao reentrar na atmosfera da Terra, geralmente não representam uma ameaça para as pessoas. No entanto, em março de 2018, o protótipo da Estação Espacial Chinesa Tiangong-1 caiu no Oceano Pacífico em sua reentrada controlada na atmosfera da Terra, fazendo um grande barulho quando fez. Dito isto, você ainda tem maiores chances de ganhar na loteria do que de ser morto por lixo espacial caindo do céu. 11. Corpo humano. Um corpo foi encontrado amassado na calçada perto de uma loja de conveniência no oeste de Londres em 2012 e, naturalmente, a polícia inicialmente assumiu que havia sido um assassinato. No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou que, de fato, o corpo provavelmente havia sido jogado lá. Este bairro em particular fica perto do aeroporto de Heathrow, e o cenário provável é que o homem, provavelmente da nação africana de Angola com base na moeda em seus bolsos, tenha se escondido no avião e caído quando o avião baixou o trem de pouso ao se aproximar do aeroporto. Além disso, o homem quase certamente morreu muito antes de atingir o solo, provavelmente na primeira hora do voo, devido à falta de pressurização e oxigênio no trem de pouso do avião. Trágico. 12. São Luís Obispo Bar de Fall. São Luís Obispo, Califórnia, é famosa por seus pássaros, e seu festival anual de pássaros de inverno de Morro Bay traz observadores de pássaros de todo o mundo para testemunhar o retorno de uma grande variedade de aves migratórias todo mês de janeiro. Mas em 1976, a observação de pássaros mais notável e confusa foi em 24 de novembro, um dia em que centenas de melros e pombos caíram mortos nas ruas da cidade costeira da Califórnia. O fenômeno foi descoberto pela primeira vez por um varredor de rua que encontrou as ruas do centro da cidade entupidas com o que foi descrito como várias centenas de pássaros mortos durante suas rondas matinais. Isso nem foi o fim. De acordo com o diretor de serviços públicos da cidade, os pássaros continuaram a cair e morrer durante toda a manhã e de forma intermitente nos 2 dias seguintes, com o número de mortos estimado em 400 a 600. De acordo com a popular Mechanix, a vizinha Universidade Politécnica da Califórnia colocou um monte de grãos venenosos em um campo, na esperança de conter a população local de aves. Eles podem ter feito isto, mas provavelmente aumentaram o número de corredores da Califórnia com terrores noturnos relacionados a pássaros. 13. O tubarão de San Juan Capistrano. San Juan Capistrano fica a cerca de 3 quilômetros da costa da Califórnia, mas mesmo essa curta distância seria um longo caminho para um tubarão. Quando um funcionário de um campo de golfe encontrou um tubarão-leopardo de 2 pés, no meio do gramado em outubro de 2012, ele o colocou na parte de trás de seu carrinho de golfe e o levou para a sede do clube, antes de liberá-lo de volta ao oceano. Embora ninguém tenha visto o tubarão realmente passar pela segurança, presume-se que um pássaro predador tenha deixado cair sua presa enquanto voltava para o ninho, com base em algumas pequenas perfurações ao longo do corpo do tubarão. 14. Geleia estrela. Um relatório de 2009 da Escócia afirma que testemunhas realmente viram alguma gosma estranha cair do céu nas colinas locais, mas mais tarde foi testado e provado ser o sistema reprodutivo não digerido de sapos e lagartos locais, consumidos por pássaros e depois expelidos. Relatos de uma misteriosa geleia evaporando que aparece durante eventos astrológicos datam de mais de 700 anos, citando tudo, desde chuvas de meteoros a produtos de origem animal, como a fonte da geleia estrela. Enquanto a descrição de geleia estrela parece mudar de incidente para incidente, uma mulher de Frisco, Texas, afirmou ter encontrado um gramado cheio do material em 1979, aparecendo coincidentemente durante a noite de uma chuva de meteoros e, desta vez, tendo uma tonalidade roxa. Em vez de ser lixo espacial, uma busca pela origem do material revelou que provavelmente veio de uma planta fora de Frisco que usou um processo químico, o que resultou em um subproduto roxo. 15. Força desconhecida. Tunguska, Rússia. Em 30 de junho de 1908, uma floresta desabitada de 770 mil metros quadrados na Rússia foi queimada e arrasada, e ninguém sabe exatamente por quê. Enquanto testemunhas distantes se lembram de ter ouvido uma explosão, e os sismógrafos ao redor registraram um terremoto de magnitude 5,0. Não há absolutamente nenhuma evidência de algo realmente colidindo com a Terra. Mais de 8 milhões de árvores foram quebradas e muitas foram queimadas e ficaram sem galhos.
A teoria científica predominante afirma que a explosão foi provavelmente uma explosão de ar incrivelmente forte resultante de um meteorito passando cerca de 8 quilômetros sobre a superfície da Terra. A explosão de força foi muitas vezes a de uma arma nuclear, e poderia ter matado milhões se ocorresse em uma área povoada. Então mantenha seus olhos nos céus. Então aí estão, as 15 coisas mais estranhas que caíram do céu até o momento. O que você absolutamente odiaria ver caindo dos céus? Qual desses você acha que é o mais estranho? Deixe um comentário aí para nós sabermos. Acesse a descrição do vídeo aqui embaixo, tem alguns links que podem ser interessantes para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.